Capítulo número 1. O princípio da maturidade. A lei espiritual inaconsável. Quando eu era menino, falava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios 13:11. Você que já é adulto, já abandonou as infantilidades emocionais? Crianças não costumam ser maduras. Quando nascem, não sabem de nada e dependem de tudo e de todos. À medida que crescem, aprendem com os mais velhos. Ganham certa independência e autonomia, mas ainda têm dificuldades de lidar com as suas emoções e realizar tarefas que consideram desagradáveis, como fazer o dever de casa ou arrumar o quarto. Por isso, muitas vezes choram, fazem pirraça e exigem que suas vontades sejam atendidas. Adultos costumam ser mais maduros que as crianças, uma vez que, devido à pouca idade e experiência, os pequenos não conseguem prever o resultado de uma situação provocada por uma palavra ou atitude. Por exemplo, tenho passado dos 40 anos, tenho a capacidade de saber como vai terminar um conflito provocado por um xingamento e a importância de se manter a casa limpa. Uma criança não. Contudo, a maturidade não é um atributo que vem necessariamente com a idade. Na verdade, é uma lei espiritual que pode ser praticada em qualquer fase da vida. Essa é a característica incomum dos que alcançaram a felicidade. Apesar das tempestades externas, sempre estão em paz internamente. Agora, curiosamente, a maturidade é uma lei espiritual inalcançável, porque a sua etimologia já revela que essa palavra significa estar totalmente pronto, o que jamais estaremos. Então, o objetivo deste capítulo é fazer você abandonar as coisas de criança e buscar todo dia agir como adulto, como uma pessoa madura. Ou seja, ter maturidade significa fazer o que precisa ser feito e não apenas o que queremos. E maturidade não é estado de espírito, mas uma busca pelo constante. Você entendeu? É o estilo de vida de quem é próspero, porque, por meio da maturidade, nem sempre você terá o que quer, mas sempre alcançará o que precisa alcançar. É o fruto da sabedoria com ela, e os problemas de um ser humano são consideravelmente reduzidos. Maturidade, com ela somos úteis à sociedade e trazemos benefícios aos que convivem conosco. Não entramos em qualquer conflito, conhecemos bem a nós mesmos e tratamos as pessoas da melhor maneira possível, porque sabemos que a vida dá voltas e colhemos tudo o que plantamos. Entendemos a vida e sabemos lidar com os processos, como o apóstolo Paulo nos ensina em sua carta aos Coríntios. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Em 1 Coríntios 13:11. Será que isso é verdade na sua vida? Conheço homens de 50 que estão com comportamento de meninos nas suas emoções e jovens de 30 que já amadureceram o suficiente para viver com excelência. É comum termos de lidar com situações negativas com uma frequência maior que a desejada. Acredito que a maioria das pessoas enfrenta pelo menos uma circunstância indesejada por mês, nem que seja o fim do último chocolate que gostaria de encontrar na prateleira do mercado. É impossível você não ter que lidar com alguma condição negativa na vida. Existem muitas formas de reagir ao que acontece. No tempo que você era estudante, nas aulas de física, na escola, você ouviu muito sobre a terceira lei de Newton, que diz: a toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos sobre um outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Essa lei da física é a área da mecânica que ficou popularmente conhecida como a lei da reação e a reação. Simplificando o conceito, pode-se dizer que toda ação gera uma reação, e é verdade. E o nosso nível de maturidade que determina as nossas reações. O segredo é que, se a sua reação for desproporcional à ação que a provocou, você vai sofrer, sabe? Lei da atração, lei da ação e reação. Bateu e levou, olho por olho, dente por dente. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Seja qual for a fonte de conhecimento que você use para justificar as reações que você considera proporcionais às situações negativas que aparecem. Entenda que, na estrada da vida, seu nível de maturidade determinará a sua reação, e seu estado de espírito depende disso. Lembre-se, porém,
que a maneira que você reage define os seus próximos anos. Veja o que Jesus de Nazaré disse sobre isso. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam aos perversos. Se alguém ferir a face direita, ofereça-lhe a esquerda. Se alguém disser que vai processar você e tirar de você a sua túnica, deixe que leve a capa também. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Mateus 5, 38 ao 41. Essa é a proposta espiritual da maturidade ensinada por Jesus. Mesmo que você saia em aparente desvantagem, resolva o problema no mesmo dia em que ele surgir. Em outras palavras, não deixe o problema pequeno se transformar em problemas gigantes por causa do seu orgulho. Repito sempre uma frase minha para os meus colaboradores. Cada um escolhe o seu destino. É importante que eles entendam que eu também não esqueça, pois não devo ficar ressentido com a decisão deles. Afinal, ter alma livre é uma característica de pessoas maduras. Pessoas de alma livre são aquelas que aprenderam a lidar com seus sentimentos de maneira saudável, o que significa que suas emoções não estão presas a situações vividas no passado. Isto também é um sinal de maturidade, saber lidar consigo mesmo e estar em paz com o que já passou e o que não pode ser mudado. Outra característica da maturidade é ter uma ideia de que uma história ela pode terminar. Como eu já disse, crianças são imaturas porque não conseguem observar as conjunturas e prever qual será a consequência de uma decisão ou atitude. Logo agem sem pensar e repetem o erro até aprender. Os adultos, por sua vez, ao menos teoricamente, deveriam saber melhor. Lembro de uma certa madrugada fria do inverno de São Paulo em que José, meu segundo filho, na época, com 4 aninhos, foi para o meu quarto e me acordou às 5 horas da manhã. Para minha surpresa, José queria me perguntar se, quando crescesse, ele iria casar. Eu nem acreditei. Respondi sorrindo com aquela voz meio grogue de quem foi acordado assim de supetão, que quase não sai da boca. Filho, não sei nem 5 da manhã. Que pergunta é essa? Minha resposta não teve nem um efeito sobre aquele menino curioso. Zé escalou a cama, sentou-se de pernas cruzadas e continuou com aquela testa franzida, digna da sua inquietude. Papai, se eu me casar e for morar em outra casa, quem vai cuidar de mim? A dúvida do meu menino me fez ir. Na verdade, tive até vontade de gargalhar. 5 horas da manhã é uma questão dessa, né? Mas me contive para não acordar a Gianine, minha esposa. Ainda tão novo, José precisava de muitos cuidados e ainda não tinha independência. A base do seu questionamento era de um pequeno menino que precisava de alguém para lhe dar banho, ajudá-lo a se alimentar e colocá-lo para dormir. E por algum motivo, José se deu conta de que, após o casamento, o filho não mora mais com os pais. Ao analisar esses pontos, entendi que se tratava de um tipo de ansiedade quanto ao futuro. Ele queria saber como seria viver sem os pais, uma vez que precisava de nós para quase tudo. Eu o abracei, dei um beijo apertado em sua bochecha. Logo em seguida olhei profundamente em seus olhos e disse: Filho, não dá para prever o futuro com a cabeça do presente. Os sentidos de algumas ações e decisões, como sair de casa dos pais e se casar, só pode ser entendido com o tempo, quando crescemos e amadurecemos. Sua preocupação hoje deve ser em dormir, porque daqui a pouco já é o horário de você ir para a escola. Essa lógica vale somente para as crianças, é uma verdade para todos nós. As Escrituras Sagradas afirmam que há uma grande diferença entre quem já é maduro e quem não é, independente da sua idade. Quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de entender, porque se tornaram negligentes para ouvir, pois embora à sua altura já devessem ser mestres, precisavam de alguém para que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência do ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 5:11 ao 14. Queridos, ao longo da minha vida, suei e trabalhei com dedicação para conquistar muitas coisas. Há benefícios que podemos obter com o dinheiro, outros, porém, custam tempo ou emoção, ou são gerados por meio da dor. De tudo que lutei para ser ou ter, a maturidade foi a dolorosa,
de desenvolver. Sim, em sua totalidade ela é inalcançável. Afinal de contas, qual ser humano será 100% bom e perfeito? Eu acho que não. Porém, ela pode ser desenvolvida em nós e tudo começa com uma decisão. Como me custou amadurecer, por esse motivo sou cuidadoso com a minha vida, com o livro da sabedoria milenar, que nós conhecemos como a Bíblia ensina. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo de cada oportunidade, porque os dias são maus. É isso que diz em Efésios 5, 15 e 16. Recentemente eu estava num evento no Brasil, com 5.000 pessoas reunidas em um ginásio para estudar a palestra, e ao subir no palco, avistei, assim, eu olhei assim no meio das arquibancadas, o homem com quem há cerca de 20 anos atrás eu tive umas desavenças. Para ser mais preciso, na época, nossa discórdia quase se tornou uma luta física. E que tensão, hein? Contudo, o tempo quase tinha fechado a ferida que eu carregava. Além disso, dia depois do último desentendimento, nós conversamos e nos perdoamos mutuamente. Não mantivemos o contato e seguimos nossas vidas até aquele reencontro. O evento era grande. Muitas pessoas tinham se deslocado de diferentes cidades do país para participar. Eu estava na lista dos autores mais vendidos do Brasil com o livro Especialista em Pessoas, e do nada reconheci aquele homem no meio da multidão. Ele estava naquele lugar lotado, mas os meus olhos o encontraram. Neste momento parei a palestra, olhei para ele usando o microfone, perguntei se ele era aquele rapaz que eu pensava ser, né, no caso. Pedi para que os seguranças o buscassem e o colocassem na minha primeira fileira. Essa foi a maneira que encontrei naquele momento de honrá-lo de uma forma pública. A maturidade, ela mata o orgulho e cancela a vingança. É comum alimentarmos sentimentos pesados e negativos por pessoas que erraram conosco, de um jeito leve ou agressivo, intencionalmente ou não. Essas emoções são mantidas porque há erros cometidos contra nós que são difíceis de esquecer. A maturidade, porém, permite que tanto pessoas como sentimentos saiam da nossa vida, porque não precisam e nem podem mais estar ali ocupando o espaço. É necessário se desprender do que já passou, de tudo aquilo que já não faz parte da nossa vida, até mesmo quando a vivência passada foi positiva, se não é mais parte da sua realidade. É essencial para que seja deixada de lado, para que você possa viver o que ainda está por vir. Não é possível alcançar paz e prosperidade se você estiver preso no passado. Maturidade não é se sentir ferido pela opinião dos outros. E também não fazer tempestade em copo d'água por causa da infantilidade daqueles que o cercam. Brigas, fofocas, intrigas, separações, quebras financeiras, ansiedade. Todas essas e tantas outras situações neste mundo podem ser fruto da imaturidade humana. Nada protege mais o ser humano do que a maturidade que ele desenvolve. Agora preste atenção nessa verdade. Passar por problemas não gera maturidade, mas vencê-los sim. Ah, Tiago, mas como posso vencer algo com o qual nem mesmo sei lidar? Essa pergunta não tem uma resposta simples e, além disso, pode estar acompanhada de diversas outras como: por que maridos saem de casas e abandonam filhos, quebrando a aliança feita no altar, para viver com uma amante qualquer? Porque os filhos foram bem cuidados e pelos pais se tornaram rebeldes? Porque as pessoas nascidas e criadas segundo os princípios milenares decidem viver o lado mais obscuro da vida? Minha resposta é: sem maturidade, homens agem como meninos, líderes viram ditadores, e quem ama fere como se odiasse. A maturidade é o resultado do seu crescimento emocional e espiritual. Maturidade é perceber o que não lhe serve mais e desapegar. É saber o que combina mais com você e o que se tornou e deixar isso. Maturidade é perceber o que não lhe serve mais e desapegar. É saber o que não combina mais com você e se tornou e deixou que isso vá embora. É como quando você olha uma foto antiga e estranha, o estilo do seu corte de cabelo ou a roupa que você costumava usar. Talvez você pense que era moda da época ou que era coisa de jovem. O fato é
que em determinado momento você mudou e abandonou aquele corte de cabelo e aquele estilo de vestuário. Com essa pequena distração, pode-se dizer que você amadureceu em relação e como você se apresenta. Tomarei a liberdade de usar um trecho da Bíblia como uma aplicação diferente da mais convencional. Acredito que é útil tomá-lo como referência para essa situação. Uma coisa que faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante, prossigo para o alvo. Isso diz em Filipenses 3, do 13 ao 14. Amadurecer também significa assumir responsabilidades e fazer o que precisa ser feito, não o que quer fazer. Aceitar os desafios do futuro sem abandonar a coerência do presente. Maturidade é fazer o que dá certo, não o que as suas emoções exigem. A maturidade evita guerras que você certamente perderia. Aqui está uma verdade que não podemos esquecer. Se Deus levantou, ninguém consegue derrubar. Ao longo da história vemos inúmeros casos de pessoas que tentaram derrubar quem lhes parecia ser do mal. Esqueceram-se, porém, de que não é possível vencer quem tem proteção divina. Um exemplo é o rei Davi de Israel. Muitos tentaram tirá-lo do trono, inclusive seu filho Absalão, que participou do golpe de Estado. Eu te convido a ler a história em 2 Samuel 15:18. Contudo, nada remove alguém de um lugar que foi Deus quem o colocou lá. Destino? Não é possível lutar contra ele. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mesmo tendo errado muito durante sua trajetória, desde a adolescência, no entanto, demonstrava maturidade, algo que podemos observar desde o relato do seu confronto com o gigante Golias. A maturidade ela não nos livra de erros, mas reduz consideravelmente e nos ensina a lidar com cada um deles. Outro personagem bíblico nos mostra que a maturidade nos livra de muitos problemas. Trata-se de Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, que no século I ocupava um lugar de destaque no Sinédrio, a suprema corte dos judeus na época de Jesus. Depois de Cristo ter sido morto na cruz, a perseguição romana aos judeus foi ampliada para todos os seguidores de Jesus. O livro de Atos, que narra, entre outros fatos, o início da igreja, conta que os fariseus, grupo religioso judeu daquela época, apertaram o cerco contra os apóstolos e buscavam de toda maneira impedi-los de espalhar a mensagem do reino de Deus deixada por Jesus. Certa vez, o caso chegou a Gamaliel, que era muito respeitado por seus pares e pelo povo de Israel. O homem resolveu o problema com maturidade. Alguns apóstolos de Jesus foram presos e levados ao Sinédrio, e Gamaliel mandou-los soltar, como conta no trecho de Atos 5, 35 ao 39, que diz assim: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretende fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias de recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharam lutando contra Deus. Que final incrível, né? Quando Gamaliel diz, esses homens, refere-se a Pedro e os apóstolos. Como sabemos, o propósito deles foi dado por Deus, e a mensagem que carregavam, a de Jesus, continua se espalhando por todo o mundo, cerca de 2000 anos depois da sua morte. Quando algo vem de Deus, ninguém pode parar. Não devemos lutar contra quem Deus decidiu levantar. Contaria a seguir uma história pessoal. É um relato triste que até hoje me surpreende. Anos atrás, um amigo me feriu profundamente. Nós tínhamos contato diário, uma relação de muita confiança. Por isso até hoje não entendo como ele deixou seu lado emocional ficar tão desordenado a ponto de rasgar ao meio a nossa amizade. Era um dia muito importante para mim, um dos mais significativos da minha vida até então. Nessa data especial, ele decidiu me destratar publicamente. O ego dele se inflou a ponto de ficar maior do que a nossa amizade. Diante de muitas pessoas, ele me reduziu e me fez um pouco caso de mim. Fez pouco caso de mim. Hoje entendo que o crescimento e que eu estava vivenciando à época, eu estava corroendo por dentro. Pessoas imaturas não sabem lidar
com a vitória dos outros, não celebram conquistas alheias e ficam incomodados com resultados de terceiros. Eu poderia até compreender uma atitude como essa vinda de um rival, de um invejoso, mas nunca de um amigo tão próximo. Foi pesado. Fiquei com muita raiva, pensei em reagir e em devolver o mal com o mal. Contudo, na hora engoli as palavras e me mantive em silêncio. Nos dias seguintes, no entanto, remoí o acontecimento, repassei aquela cena diversas vezes pela minha mente, revisitei com toda a nossa amizade em busca de algo que eu tivesse motivado, mas eu não encontrei. O resultado é que minha alma ficou inflamada de tanta raiva e angústia. Você já foi traído por um amigo, uma amiga? Já foi desprezado por alguém que amava? Se você respondeu que sim, pelo menos a uma dessas perguntas, compreende o que eu senti durante aqueles dias. Foi difícil, precisei de tempo, mas consegui me reequilibrar. Meus pensamentos fixaram em algumas verdades. Tudo que esse amigo tinha tudo que esse amigo tinha e fora dado por Deus, ele é um reconhecido líder cristão. Ao longo da vida passou por dificuldades extremas, situações que poderiam tê-lo derrubado. Contudo, ele seguia de pé. Cheguei à conclusão de que um ex-amigo errou sim, comigo, mas não estava condenado por causa disso. A matemática era simples. Apesar daquele erro, Deus estava com ele sim. Ele falhou seriamente, eu estava ferido por causa disso, mas Deus gostava dele e ponto. Não posso lutar contra quem Deus decidiu levantar. Quando alguém escolhido por Deus erra, é o próprio Deus que vai tratar esse assunto com essa pessoa, e não com quem foi ferido. Esse ex-amigo é um homem que, tempos depois, vi na minha consciência e coloquei em lugar de honra. Nesse dia, eu dei conta que estava amadurecendo, aprendendo a lidar com os meus sentimentos e dominá-los. Você lembra de quando Davi cobiçou a mulher de um soldado? Ele teve um caso com ela, e quando a moça engravidou, ainda mandou que o marido dela fosse colocado no fronte de batalha para morrer. Deus usou um profeta, Natã, para exortar Davi e levá-lo ao arrependimento. Está até em 2 Samuel 11, do 1 ao 12. Ou seja, o próprio Deus quem corrige o comportamento errado do seu escolhido. Mesmo que eu tenha experimentado o amargo gosto da raiva, da decepção, não ousei me levantar contra aquele homem ou revidar a humilhação sofrida. Eu sabia que, quando tocamos em que Deus levanta, quando ferimos a quem Deus gosta, compramos uma briga ainda maior. A minha raivinha ela não pode ser maior que o meu entendimento espiritual. É importante você saber que, no mundo espiritual, toda quebra de princípio ela tem uma consequência. Essa promessa é válida para qualquer pessoa, qualquer uma. E a respeito das autoridades, é garantido o princípio da maturidade. No livro da Sabedoria Milenar está escrito: não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Isso está escrito em Romanos do 13 ao 1. A orientação bíblica é orar pelos governantes conforme Timóteo 2, capítulo 2, do versículo 1 e 2 diz claramente, que diz assim: antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Nesse assunto, Martin Luther King Jr. nos deu aula em plena década de 1960 em meio a uma violenta segregação racial. Dr. King começa suas manifestações e luta pelos direitos civis dos negros. Sim, eu admiro Dr. Luther King. Ele foi às ruas e buscou os seus direitos, mas sem quebrar princípio, nos ensinando como ser maduros em um mundo de sentimentos infantis. Ele liderou um movimento que reuniu milhares de pessoas e culminou com o fim da segregação racial nos Estados Unidos. No entanto, ele fez tudo isso sem jamais quebrar o respeito à autoridade. E repare, eram autoridades que separavam negros e brancos. Eram autoridades que defendiam o que o Dr. King repudiava. Assim, ele manteve o respeito. E é necessário ter uma maturidade para agir assim. As marchas organizadas e impulsionadas pelo Dr. King eram anti-violência. O grande líder americano inspirado por Mahatma Gandhi, ativista pacífico indiano, trabalhou para promover a paz entre negros e brancos. Era contra o sistema, não contra o presidente Lyndon Johnson, nem contra o John F. Kennedy. A preservação desse princípio
fez King lutar pelos seus direitos sem ferir os outros. Outro exemplo nesse sentido é a história de Davi e do rei Saul. Lembra-se dele? Um trecho, um trecho dela reforça a importância desse princípio. Veja, nossa mente sempre vai apontar alternativas. Em algum momento vai buscar um caminho mais confortável ou de maiores possibilidades. Contudo, vale o que está escrito: não há autoridade constituída sem autorização de Deus. O jovem Davi, ele sabia disso, e o seu posicionamento diante dos ataques de Saul chega a nos contradizer. Como ele conseguiu? Como suportou? Davi escolheu não tocar o rei Saul, mesmo quando o governante estava errado. Vamos à história. Há cerca de 3.000 anos, o profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir o jovem Davi, filho caçula, de uma família que tinha 8 filhos. Na época, Samuel atuava como intermediador entre Deus e o povo de Israel. Portanto, não era qualquer pessoa que tinha a honra de recebê-lo em casa. E com Davi foi muito mais do que uma visita cordial. O profeta foi à casa dele e o selecionou entre os irmãos, para em seguida ungí-lo como rei da nação israelita. O ato da unção em si significa consagração, ou seja, que alguém está sendo separado para um destino específico. Na época do Antigo Testamento, eram ungidas pessoas que seriam levantadas como profetas, sacerdotes e reis. Depois da impactante visita de Samuel, Davi sabia que era especial para Deus e que seu futuro seria glorioso. Ele não tentou adiantar o tempo para alcançar o seu destino, pois implicaria em quebrar um princípio. Quando ele foi ungido, o rei de Israel era Saul. Enquanto pôde, Davi submeteu-se à autoridade daquele rei e fugiu somente porque o próprio governante tentou matá-lo ele. Davi sabia que era o próximo rei, mas ele não fez nada para derrubar quem estava no trono, e assim desfrutar os seus dias de majestade e glória. Se Saul era o rei, certamente o era com autorização de Deus. O valente que venceu Golias até a chance de matar Saul. Ele teve a chance dele. Ele poderia ter dado cabo da vida dele e do seu perseguidor e dito: fez por merecer. Em vez disso, porém, veja o que lemos em 1 Samuel 26, do 7 ao 11, que diz assim: Davi e Abissai entraram de noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado a sua lança no chão, perto da sua cabeça. Abner e seus soldados estavam deitados à sua volta. Abissai disse a Davi: Davi, hoje Deus entregou os nossos inimigos nas nossas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão. Com um só golpe, não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abissai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? E ele continuou: tão certo como vive o Senhor mesmo o matará. Ou chegará a hora dele e ele morrerá, ou irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora peguemos a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça e dele e vamos embora. Quando Davi disse: ele irá para a batalha e perecerá, o Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido, estava seguindo o mesmo conceito que Gamaliel, notável fariseu e doutor da lei, usou em Atos para mandar soltar os apóstolos perseguidos séculos depois. O erudito ainda enfatizou: se o propósito ou atividade deles for origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Essas duas histórias aconteceram milhares de anos atrás, e sabemos como acabaram. Saul se matou para não ser morto pelos filisteus, e Davi se tornou rei. Gamaliel é lembrado até hoje por sua decisão madura e sábia, e os apóstolos de Jesus espalharam a mensagem daquele que é o caminho, a verdade, a vida pelo mundo. Leis espirituais regem a humanidade desde sempre. De nada nos adianta entrar em batalha contra esse fato. Todos que foram na direção contrária dos princípios milenares desapareceram da história ou ficaram marcados negativamente. Seu nível de maturidade vai conduzi-lo a cumprir ou a descumprir esses princípios. O seu nível de maturidade vai te orientar. A sua reação vai determinar o seu futuro. Se o princípio da maturidade fizer parte da sua vida, fazer parte da sua rotina, a partir de hoje seus resultados mudarão para melhor. Nunca faltará paz interior e seus relacionamentos serão saudáveis
e duradouros. Quais são os sinais da maturidade? Diz poucas palavras, nunca fala mal dos outros, não conta vantagens, coloca-se no lugar das pessoas, é uma pessoa empática, entende que o mundo não é justo, perdoa rapidamente, sabe como as coisas vão terminar, não julga, sabe dizer não, não chora para quem não resolver seu problema, escuta os dois lados antes de tomar partido, entende que a vida ela é feita de fases. E por último, administra com excelência as informações que recebe. É isso que você quer? Então pague o preço, pois a maturidade ela não vem de graça. Mas caso você comece o processo dessa conquista, já que nunca alcançamos por completo, nos obrigando a praticar todos os dias para tê-la, sua vida aqui na Terra terá mais paz e mais sentido. Aplique as lições deste capítulo e seu destino será de paz e honra. A vida é um jogo de longo prazo e a verdade te mantém de pé. Quem não é de verdade tem prazo de validade. Tiago Brunet.